Azure Mountain City, situada ao lado das montanhas de Andius, era o território ancestral do clã Wakiar. As montanhas Andius eram ricas em minerais naturais, algo que fez a liga produzida pela Azure Mountain City, com sua qualidade superior, uma das mais desejadas em todo o continente. De fato, Leilin chegou a visitar este lugar uma vez para buscar os materiais para sua própria Torre de Mago. Com excelentes técnicas de fundição, aliadas a ricos e abundantes recursos naturais, o clã Wakiar possuía um controle superior sobre os leilões, acumulando uma quantia escandalosa de riqueza. O nome original do progenitor do clã Wakiar havia caído fora da mente do público, mas seu título ainda permaneceu até esta data. Ele era o poderoso e brilhante Rei da Montanha Azur. De fato, o progenitor do clã Wakiar era o conhecido Rei da Montanha Azur, o famoso e todo-poderoso Morningstar Magus. A natureza intimidadora deste Magus da Estrela da Manhã serviu como advertência para que outros magos viciosos e odiosos não tivessem nenhum projeto sobre o clã de Wakiar. Caso contrário, teria sido por muito tempo ultrapassado e governado por aqueles magos humanos fugitivos. E agora, chegou a hora do leilão decenal de larga escala. Como o local do evento do leilão foi em Azure Mountain City, todo o lugar estava cheio até a borda com as pessoas. Os preços dos bilhetes de dirigíveis que se dirigiam para lá também aumentaram acentuadamente devido a esse evento. No entanto, não foi um impedimento, como magia de todos os lugares continuou a fluir para a cidade. Alguns entre eles eram poderosos e bem conhecidos. Outros haviam se mascarado, apreciando o anonimato. Independentemente de seus poderes variados, todos os magos presentes geralmente seriam disciplinados o suficiente para controlar e manter-se. Afinal, eles também perderiam se o leilão não prosseguisse sem problemas. De fato, eles arriscariam perder materiais muito necessários para um arqui-inimigo, assim como materiais que eram difíceis de obter através de meios normais. Com o evento do leilão se aproximando, as taxas de criminalidade nas áreas vizinhas também aumentaram substancialmente. Muitos magos fugitivos na lista de procurados saíram sorrateiramente do evento e atacaram muitas pessoas. Mas, desde que não fossem pegos em flagrante, o clã Wakiar, o principal organizador, não insistiria excessivamente no assunto. A ordenada cidade de Azure Mountain, de repente, tornou-se caótica. Um pequeno grupo de magos estava avançando com suas próprias agendas secretas nos bastidores. Como tal, mesmo sob os olhos atentos do Magus da Estrela da Manhã, o clã teve que enfrentar um número crescente de incidentes impedindo seu avanço. Eles foram mantidos ocupados e ansiosos. Uma cena tão agitada. Leilin estava em uma pousada local ao longo de uma série de lojas, vendo a multidão apressada por um piso de vidro transparente. Na frente dele foram servidos copos coloridos de sucos, juntamente com alguns biscoitos recém-assados e lanches. Ele esteve em Azure Mountain City por 3 dias. As feridas do confronto com o Thoron já haviam sarado com o uso liberal de poções. Como ele chegou cedo, Leilin conseguiu encontrar hospedagem em uma pousada na cidade, diferente da situação atual onde muitos magos estavam lutando para encontrar um quarto e tinham que procurar por toda a cidade e arriscar entrar em conflito um com o outro. Leilin acariciou o queixo, olhando para a rua movimentada que fervilhava de atividade. Muitos dos plebeus usavam roupas cinza, preto e branco. Entre a multidão, havia muitos magos e algumas outras raças que se misturavam discretamente. No continente central, os humanos não eram a única raça. Muitas espécies diferentes de seres humanos haviam se misturado produzindo descendentes de linhagens mistas. Leilin conhecera pessoalmente alguns deles nas ruas e havia testemunhado suas características estranhas. Caminhando entre os pedestres havia cavaleiros de patrulha da cidade anfitriã. Muitos desses cavaleiros usavam armadura farpada. Sob a orientação de cavaleiros e acólitos seniores, eles vasculhavam regularmente todos os cantos da cidade. Embora suas habilidades fossem insignificantes para os magos, o fato de seus uniformes ostentarem o emblema do clã Wakiar era o suficiente para deter qualquer magia impetuoso. É ele! Neste momento, gritos de uma cotovia soaram perto de Leilin. Ele se empoleirou do lado de fora da estalagem. Ele encontrou o tom dos gritos familiares, sorriu e caminhou em direção à entrada da estalagem. Neste momento, um jovem casal entrou na estalagem.
A senhora deu uma olhada em Leilin e ficou chocada. Oh! Tem sido um longo tempo e, Nolan, Jessia. Leilin notou que Jessia usava a aparência de uma jovem em vez de uma jovem e exclamou além disso, um casamento feliz com você. Este casal da família Rolit deixou uma impressão profunda em Leilin, especialmente a jovem desafiadora. Sir Leilin. Nolan choramingou amargamente em seu coração. Ele tinha ouvido falar sobre os deliciosos doces servidos aqui, portanto, trouxe sua esposa junto. Mal ele esperava que encontrasse Leilin. Os joelhos de Nolan ficaram fracos, pensando em como ele foi repreendido e ensinou uma lição impiedosamente por este magus de 3 graus no passado. Quanto a Jessia, ela parecia confiar em Nolan e tinha os braços ao redor dele. Leilin não pôde deixar de sentir o ódio e a detestação nos olhos dela. Isso o deixou sem palavras. Só porque eu tinha capacidade de, mas não te salvou, você me odeia tanto. Leilin acariciou seu queixo. Coincidências aconteceram o tempo todo nesse mundo. Talvez uma palavra, uma ação, ou mesmo uma troca de olhares, tudo isso poderia resultar em um ódio inexplicável contra outra pessoa. Era algo insondável. Ele não esperava que tais coisas lhe acontecessem. Vocês dois parecem bem casados agora, embora isso me dê um coração perturbado. Leilin se divertiu bastante e gritou para eles se sentarem. Vamos nos sentar juntos? A comida aqui é decente, encontrei este lugar depois de uma longa busca. Oh! Não há necessidade. Nós não queremos impor a você, senhor. Nolan deu um sorriso amargo e curvou-se educadamente. Ele agarrou a mão de Jessia e deixou o lugar apressadamente. Jantar com Leilin? Nolan podia sentir uma imensa pressão. De fato, a aura que ele sentiu desta vez foi muito mais poderosa do que durante a reunião anterior. Ele certamente não quer se cruzar com Leilin novamente. O que você está fazendo? Jessia soltou em fúria depois de atravessar algumas ruas com Nolan puxando-a junto. Ele é apenas um rank 3 magus, qual é o grande problema? Seu avô também é um famoso magus da fase hidráulica. Além disso, contanto que possamos reunir materiais suficientes desta vez, ele também pode tentar entrar na fase de cristal. Jessia fez beicinho em seus lábios com desagrado, profundo ressentimento em seus olhos. Depois do casamento, Nolan tinha sido bom para Jessia, e ela também gradualmente aceitara seu destino. No entanto, seu ódio em relação a Leilin desde a reunião inicial não cessou nem um pouco. Ela odiava como Leilin tinha interrompido seus planos e como ele a tratou, até o final. Não havia indício de nobreza e nenhum comportamento de um cavalheiro. Afinal de contas, era um 3º grau. Mesmo que ele não tenha chegado à fase do vapor, não podemos nos dar ao luxo de ofendê-lo. Além disso, ele teve o apoio do clã Ouroboros. Nolan sorriu amargamente. Infelizmente, ele não estava atualizado com as últimas informações. Ele não tinha conhecimento da verdadeira posição e habilidades de Leilin no clã Ouroboros. Além disso, o próprio Leilin tinha sido discreto durante todo esse tempo. Eu não me importo, você tem que se vingar em meu nome. Jessia puxou o braço de Nolan com um olhar de insatisfação. Tudo bem, tudo bem. Nolan a domada com promessas verbais. No entanto, do fundo do seu coração, ele tinha zero intenção de fazê-lo. Claro, ele não podia falar livremente. Caso contrário, conhecendo Jessia, ela não deixaria que ele a tivesse quando a noite caísse, e ele certamente teria medo disso. HMPH. Leilin, desde que você está aqui, você definitivamente não perderá o leilão. Vamos ver. Seus planos intrigantes estavam refletidos em seus olhos enquanto eles brilhavam intensamente. Dentro da estalagem, vendo Nolan e Jessia partirem, Leilin estava imerso em pensamentos. O ódio no passado era aparente e óbvio para ele. E até agora, ela certamente não tinha desistido. A única diferença era sua tentativa de esconder seus sentimentos. Leilin poderia ter esmagado facilmente personagens tão insignificantes no passado. Mas ele não fez isso então. Além do medo de ofender alguém que tinha uma família forte como apoio, havia outro motivo. Depois que o casal saiu da estalagem, Leilin voltou a se sentar e sentou-se.
Na palma da mão, uma moeda de ouro surda apareceu e ele brincou com ela. Eu posso sentir isso. Parece que eles podem apresentar algo valioso para mim desta vez. Leilin sorriu quando ele deslizou a moeda do destino de volta para o bolso, seus olhos brilhando um preto profundo. O rio do destino não poderia ser compreendido. Ele estaria constantemente à deriva sem um lugar de descanso permanente. No entanto, em alguns momentos e lugares específicos, detalhes minúsculos dele se cruzariam, algo que alguns magos puderam sentir. Aconteceu com Leilin anteriormente. Ele tinha, com a ajuda da moeda de destino, senti que havia alguns assuntos não resolvidos. No futuro próximo, ele sabia que iria se cruzar com o casal novamente. E nesse momento, eles voluntariamente apresentariam a ele um item de importância. Essa localização atual parecia ser o ponto de confluência onde seus destinos se encontravam. Chefe, conta, por favor. Leilin sorriu e se levantou. O dono se levantou de trás do balcão e deu um passo à frente. A empresa de leilões Azure Mountain estava situada no centro de Azure Mountain City. Sua terra era extensa, cercada por um acampamento do clã Wakiar. Ali, uma majestosa e simples Magus Tower podia ser vista irradiando níveis horripilantes de energia. Parecia ter uma conexão desconhecida com os céus e toda a região. Esta Magus Tower construída por uma estrela da manhã Magus foi o destino atual de Leilin, bem como algo que ele olhou para cima. Era o símbolo do poder do clã Wakiar e uma garantia. Uma vez que ele pisou no salão do leilão, uma funcionária de uniforme se aproximou rapidamente e cumprimentou-o calorosamente, claramente bem treinada. Bem-vindo. Como posso ajudá-lo? Eu gostaria de vender algumas coisas neste leilão. O presente Leilin estava irreconhecível. Ele havia alterado suas características faciais e usado um capuz na cabeça. Ele também adicionou outra camada externa de chale de algodão que cobria seu rosto. Felizmente, neste momento, havia incontáveis magos em Azure Mountain City vestidos exatamente como Leilin, por isso o servo não ficou perplexo.